Fala nação, voltamos, vamos tentar novamente iniciar. Estivemos com um pequeno problema no Instagram, não estamos conseguindo ver a Juliana, mas vamos tentar se agora a gente consegue de novo. Estamos tentando resolver esse problema. Pode ser do Instagram, pode estar com estabilidade aí, não tá conseguindo, a gente não consegue ver a Juliana, mas vamos tentar novamente. Esperar só a Juliana entrar aqui na live, que aí a gente chama ela e já começa. Torcer para dar tudo certo agora, pra gente conseguir ver a Juliana. Só esperar um pouquinho ela entrar aqui na nossa live. Enquanto isso, galera, vão fazendo pergunta. De agora vai dar certo, vai funcionar. Vamos torcer. Só esperar um pouquinho a Juliana entrar. Enquanto isso, vocês já podem ir pensando se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida sobre a quiropraxia. Se você conhece, quer saber mais, ou se você não conhece, quer saber alguma coisa, a gente vai tentando. A Juliana entrou aqui, vamos chamar ela na live. Vamos torcer agora para dar tudo certo. Entrando, vamos aguardar um pouquinho. Aê, agora eu tô vendo. Agora sim. Galera, vocês estão conseguindo ver a Juliana? Vamos só esperar um pouquinho o pessoal responder para a gente ter certeza que todo mundo está conseguindo ver. Aí a gente já consegue, já inicia. Só me respondam, pessoal, para a gente ter um feedback para eu saber se vocês também estão conseguindo ver a Juliana. Que agora eu estou conseguindo ver. Perfeita. Então, alguém já me respondeu aqui, tá ok. Então, conseguimos, vamos iniciar a nossa live de hoje. Primeiramente, quero dar boas-vindas à Juliana, seja bem-vinda à nossa live. Espero que a gente consiga tirar todas as dúvidas aqui do pessoal, né? E muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, é uma honra. Obrigada a vocês por convidar. Então vamos lá. Antes de iniciar, eu queria que você falasse um pouquinho, né, para a galera que está assistindo aqui a live, sobre quem é a Juliana Piva, sua formação, como você chegou até a quiropraxia. Vamos lá. Bom, eu sou Juliana Piva, eu sou paulista, moro aqui no Rio desde 2007, a primeira vez que eu vim para o Rio. E aí eu fiz quiropraxia, na verdade, por conta da minha melhor amiga, que queria fazer a faculdade, se interessou e tudo mais. Eu fui meia de olhuda, assim, porque eu queria fazer medicina. E aí medicina não acabou não dando certo no ano, eu entrei para quiropraxia e comecei e me apaixonei já no primeiro semestre. E aí nisso eu comecei, estudei, me formei em 2005, e aí eu recebi um convite de um quiropraxista aqui do Rio de Janeiro para vir trabalhar com ele, que ele já trabalhava com esporte, trabalha com o Comitê Olímpico. Falei, meu, vai ser uma mega oportunidade. E aí vim para o Rio em 2007, só que aí eu acabei, em outubro de 2007, eu acabei assumindo a presidência da Associação Brasileira de Quiropraxia. E aí eu fiquei aqui até 2009 e fui para Brasília para fazer o trabalho de montar a sede, estruturar, fazer secretária e fazer o trabalho político, porque a quiropraxia no Brasil ela ainda não é regulamentada. Então eu fui para fazer esse trabalho lá. E aí fiquei lá, era para ficar 6 meses, eu fiquei lá um ano e meio. Aí voltei para São Paulo, falei, não saio mais de São Paulo para nada. E aí tudo São Paulo começou a dar errado, assim, eu não conseguia alugar consultório, eu não conseguia, tudo na última hora dava ruim. E aí eu tinha um amigo, o Paulo, quiropraxista também, que é carioca, que ele ficava me infernizando para voltar para o Rio de Janeiro. Ele e um paciente que eu atendia na época. Aí eu falei, cara, é tão perto o Rio de São Paulo, eu vou tentar de novo, se não der certo, aí eu venho embora e fico aqui em São Paulo e vamos ver o que vai acontecer. E eu vim em 2009. Nisso que eu vim para cá, o Paulo também me infernizou para fazer a especialização em quiropraxia esportiva. E aí a gente fez a especialização. No final da especialização, você precisa provar que você atende atleta. Então você tinha um número X de atletas individuais para atender ou um time. E ele conhecia um amigo que jogava no Mamutes da areia. Naquela época ainda tinha a competição de areia que agora parou, né? E aí nisso a gente começou a trabalhar, a galera começou a ver resultado, e todo mundo que joga na areia jogava em times, na grama.
Então a galera da grama começou a ficar interessada. Falou, meu, o que está acontecendo? Que você não estava lesionado semana passada? Por que você está jogando agora e você está sem dor e você está conseguindo render melhor? E a gente começou a receber os convites da galera da grama. Então eu trabalhei, na verdade, com todos os times da grama. E até que veio o convite do Flamengo, que na época não era ainda Flamengo, depois que virou Flamengo, então eu tô no Flamengo desde 2013, trabalhando com a turma. Então, acho que eu resumi demais, né? Eu falo rápido. Não, não, tudo bem. É bom que a outra pergunta é te perguntar como você chegou ao Imperadores, mas aí você já falou, então você está há bastante tempo no time, né? Já vem acompanhando o time há bastante tempo. Então, entrando diretamente no tema da quiropraxia, né? O que é exatamente a quiropraxia e para que tipo de coisas ela serve, né? Para que serve a quiropraxia? Para quem assim entrou aqui e não sabe nada sobre a quiropraxia. A quiropraxia, ela trabalha com realinhamento articular. Eu falo que a gente pode comparar você levar o carro no mecânico, né? O carro a gente tem que fazer a revisão anualmente, a gente precisa trocar óleo, precisa fazer, que seria o nosso check-up, fazer esse check-up anual, que são exames de sangue e tudo mais. E no carro também a gente tem que fazer o balanceamento e o realinhamento dele para poder. Se você tem um pneu que está gastando mais que o outro, você vai começar a ter muitas compensações no carro que vai fazer gastar mais gasolina, vai piorar rendimento, você começa a ter problemas no carro e barulho. O corpo é igual. Se você tem uma articulação que ela está desalinhada, ela começa a sobrecarregar outras. Então, a quiropraxia, ela vai ver quais articulações elas estão desalinhadas, que podem estar te causando esse problema, essa dor, e a gente vai, na verdade, procurar a causa do problema. Então, a gente ajusta essas articulações que a gente encontra desalinhadas. Então, a gente trabalha muito. As pessoas chegam com dor, né? Então, assim, dores na coluna, tudo que é articulação, problemas de ATM, de mastigação, pessoas que têm bruxismo, lombalgias, problema no ciático, hérnia de disco a gente atende bastante, torção de tornozelo, joelho, tudo que for articulação a gente trabalha. É claro que o atleta, a gente além da articulação, a gente também precisa trabalhar um pouco a parte de musculatura, que não é uma massagem. A gente tem algumas técnicas de liberação miofascial que ajudam na resposta do ajuste que a gente acaba fazendo. Então a gente trabalha com todo tipo de dor que a origem seja articular, digamos Sim. assim. No caso do atleta, a gente, na verdade, de todo mundo, né? O ideal é trabalhar a prevenção. Então, aquilo ajuda a gente a trabalhar a prevenção. Mas a nossa cultura, a gente não previne, né? A gente só vai no médico quando tá passando muito mal, ou a gente só vai buscar um recurso em últimos casos, de última hora. Então, o ideal daquilo seria a gente trabalhar com a parte preventiva, porque se você tá com toda a coluna alinhada, a coluna ela tem todo o corpo ele tem uma comunicação, né? O cérebro ele manda todas as mensagens para o corpo e tem a resposta de volta. Se você tem algum desalinhamento, essa comunicação ela não flui de forma correta. Então o que a gente trabalha é isso, a gente tem uma resposta melhor de comunicação do corpo, isso acaba melhorando sono, acaba melhorando diminuição de dor, prevenção, acaba tendo uma melhora de saúde, então a pessoa pode ser que não fique, melhora a imunidade, a gente consegue trabalhar algumas coisas dentro da quiropraxia. Legal. Então, assim, eu posso não estar sentindo dor nenhuma, não estar com nenhum tipo de problema, e aí eu posso ir no quiropraxista e começar a fazer um tratamento para realmente não ter esse problema. Você pode fazer a parte preventiva. Então, você vai na primeira consulta, a gente vai ver seu histórico. Porque, querendo ou não, você pode não ter dor, só que a gente tem posturas erradas, porque a gente aprende postura observando pai e mãe, né? Então, sofá hoje em dia não é feito mais para sentar, é feito para deitar. Celular, a gente está 24 horas no celular, cabeça muito baixa. Então, a gente tem uns hábitos posturais ruins. A mulher sempre está com a bolsa no ombro só e carrega muito peso na bolsa. O homem adora sentar com a carteira no bolso de trás. Então, tem algumas coisas da postura, forma de dormir de bruços, tem algumas coisas na postura do dia a dia que se a gente melhora, isso evita que você tenha dores futuramente. Você vai ter um envelhecimento melhor, você vai ser um idoso que tenha mais agilidade, você não vai ter tanta dor, a gente consegue desacelerar um processo de envelhecimento, digamos assim, né? Porque a gente tem um processo de envelhecimento. Dependendo do que a gente faz, um atleta de alto rendimento, ele acaba acelerando um pouco porque ele tem um desgaste muito grande, né? Porque a atividade física ela é importante,
Só que quando você passa do limite saudável dela, que normalmente os atletas profissionais passam do saudável e começa, na verdade, causar um desgaste maior, você acaba causando dor futura. Então, todo mundo deveria ir no quiropraxista pelo menos uma vez na vida, para a gente conseguir que a pessoa tenha mais qualidade de vida. A gente traz mais mobilidade, você consegue ter uma consciência corporal melhor, você acaba dormindo melhor, você tem um relaxamento maior. Então, pelo menos uma vez na vida, eu acho que todo mundo deveria fazer aquilo. Muito legal. E assim, existe alguma idade certa para iniciar o tratamento? Ou então um começo, só pode a partir de 6 anos, digamos. Tem alguma idade para iniciar ou qualquer pessoa pode fazer? Não, a gente trabalha com todas as idades. Nos Estados Unidos, que foi onde surgiu a profissão, todo mundo acha que é japonesa ou chinesa. Não, ela é americana, na verdade, ela surgiu nos Estados Unidos. Lá, o bebê, quando nasce, o primeiro profissional que avalia o bebê é o quiropraxista, porque diz que o parto é o nosso primeiro trauma, digamos assim, né? O nosso primeiro trauma de infância ocorre no parto. Então, tem muitos bebês com torcicolos que as mães não conseguem diagnosticar. Então, tem muitas coisas que já consegue. Então, a gente atende desde recém-nascido até terceira idade. O que muda é o tipo de técnica. É lógico que na internet tem muito vídeo de ajustes e manipulações. É óbvio que a gente vai fazer isso num bebê e nem no idoso. Dentro da Kiro, a gente tem mais de 100 técnicas que a gente consegue. Eu gosto muito disso, que a gente, na verdade, a profissão se adapta à pessoa. Não é a pessoa que vai chegar lá e a gente vai fazer o mesmo procedimento todo mundo. Não, cada pessoa vai ser um procedimento específico para ela, com as técnicas que melhor serão utilizadas e sentidas, na verdade, por ela. Legal. E assim, como é feito o tratamento? Vocês costumam pedir algum tipo de exame para diagnosticar? Como é que é feito esse tratamento na quiropraxia? Então, o paciente, ele chega no consultório, a primeira consulta normalmente é uma avaliação. Então, a gente vê todo o histórico da pessoa. Se a pessoa tiver exames de imagem, a gente pede para trazer. Caso a pessoa não tenha, ela pode fazer também, porque a gente faz toda a série de anamnese que a gente faz. Caso a gente veja que é necessário um exame, a gente acaba encaminhando e a gente acaba pedindo um exame. Mas normalmente não é necessário ter o exame, não. Se a pessoa já tem, é mais fácil. Mas aí, se não, só se a gente vê se precisa, a gente pede, a gente recomenda. Quiropraxia, se existir, qual seria? Fala de novo, tá? Porque travou aqui pra mim. Tá. Existe algum risco envolvido na quiropraxia? Se existir, qual seria esse risco? Não, na Quiro não, porque toda a avaliação que a gente faz, a primeira consulta que leva, na verdade, em torno de 1 hora, a gente consegue fazer todos os testes necessários para saber se realmente a pessoa pode ser ajustada. Então não tem risco. O risco hoje existem muitos profissionais que se dizem quiropraxistas e não são. Então a quiropraxia ela é uma graduação, eu sou bacharel em quiropraxia, fiz uma faculdade de quiropraxia. Só que, infelizmente, existem muitos cursos de finais de semana ou de curta duração que se titulam de quiropraxia e não é. Então, a pessoa aprende manipulação, muitas profissões têm a manipulação, mas não é a quiropraxia. Então, a gente sempre pede, na verdade, para as pessoas certificarem que o profissional realmente ele é formado. Então, isso, na verdade, em todas as áreas, né? Que a gente também não tem o hábito de perguntar a formação de ninguém. Então, mas não tem risco não. Aquilo, a própria avaliação a gente já tira todos os riscos que tiver, a gente já elimina e já vê se realmente a pessoa pode fazer ou não. Bacana. E você falou sobre a questão da qualificação, né, do profissional, que ele tem que ter uma faculdade, né, um estudo sobre isso. Existe uma forma da gente, assim, encontrar o profissional, saber se ele realmente é qualificado ou não? Existe o site da Associação Brasileira. Como a gente não é regulamentado, a gente não tem um conselho ainda, né? A gente está lutando por isso em Brasília. Então tem o site da Associação Brasileira de Quiropraxia, que é o quiropraxia.org.br, e lá tem todos os quiropraxistas do Brasil. Aliás, desculpa. Porque no Brasil a gente só tem duas universidades. Tem uma em São Paulo e tem uma no Rio Grande do Sul. Então, tipo, falta ainda muito profissional no Brasil. A gente está lutando para abrir mais cursos, para a gente conseguir formar mais profissionais. Aqui no Rio a gente tem 28 profissionais, se eu não me engano. Mas como todo mundo trabalha junto, porque somos só três cariocas, o resto é paulista e gaúcho, então a gente acaba trabalhando junto, então são poucas clínicas. A gente sabe disso. Tem
mil e poucos profissionais no Brasil todo. Então, ainda é uma área que a gente precisa de muitos profissionais para atender a demanda que a gente tem. Legal. Então fica aí a dica, né, galera? Se você encontrou um quiropraxista, procura saber se ele realmente é necessário para também não correr um risco desnecessário que não haveria, né, na quiropraxia. Então fica aí a dica. Outra pergunta que eu tenho é quanto tempo, assim, em média, dura uma sessão de quiropraxia? A primeira em torno de uma hora, no meu consultório, né? Depende de quiros. Tem quiros que tem um outro tipo de método que são consultas um pouco mais rápidas, às vezes demora um pouco mais. Mas no consultório, a primeira consulta é uma hora e os retornos são meia hora, porque os retornos são mais. A primeira dura mais porque a gente pega histórico, faz teste, vê toda a anamnese e já começa o tratamento. Então, os retornos a gente consegue dar uma boa atenção de ver a evolução do paciente e fazer os ajustes. E quanto tempo, em média, dura um tratamento? Ou varia muito dependendo do problema que a pessoa tem? Depende muito de cada caso. Mas assim, e também a frequência também depende muito. Se é uma pessoa que está com dor, se é uma pessoa que tá travada e tudo mais, a gente faz tratamentos mais curtos, uma vez por semana, às vezes até duas vezes por semana se for necessário. Um paciente que não tem dor, um paciente que está bem, um paciente que está em manutenção, a gente vê a cada 15, 20 dias ou até mesmo a cada 3, 4 meses. A gente tem pacientes que vão no consultório a cada 6 meses só para fazer realmente a manutenção. Mas tem muitos estudos que dizem que se a gente fizer 4 sessões, pode ser uma vez por semana, pode ser a cada 15 dias, porque o seu corpo ele está acostumado àquele tempo de idade que você tem, todas aquelas alterações. Então, quando você chega no quiropraxista, todos os desalinhamentos que você tem tá com você há muito tempo. E o corpo tem que entender agora qual é a nova forma dele. Então, no mínimo, umas 4 sessões, podendo ser semanais, podendo ser a cada 15, 20 dias, seria o mínimo que a gente faz para o corpo entender que é esse novo formato que ele tem que trabalhar. Entendi. E assim, digamos a pessoa fez um tratamento, chegou no consultório com dor, fez o tratamento, não tem mais dor, tá muito bem. Qual seria o tempo ideal, assim, para ela voltar? Tem um tempo, um intervalo de tempo para ela voltar para fazer a prevenção? Como é que funciona? Então, o que a gente ensina muito no consultório é que, assim, o tratamento ali é meia hora só do seu dia que você passa ali com a gente, né? Você ainda tem mais 23 horas do seu dia, então a gente tenta fazer um trabalho, a gente faz, na verdade, um trabalho maciço de reeducação postural, da pessoa entender quais são as posturas corretas que ela precisa ter no dia a dia e fortalecimento. O fortalecimento, na verdade, é que vai manter a gente bem saudável, sem dor, e a musculatura, na verdade, vai proteger a sua articulação. Então, a gente pede muito para a pessoa fazer. Se a pessoa fizer bonitinho, se ela consegue tomar cuidado com postura, ela faz uma atividade física, ela faz um fortalecimento, então ela consegue ver a gente bem mais raro. Então, uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada 3 meses, aí depende muito de cada pessoa. Tem pessoa que gosta de. A gente tem pacientes que gostam de uma vez por mês, uma vez a cada 2, 3 meses. E tem pacientes que vão a cada 6 meses, tem pacientes que vão uma vez por ano. Você sente que o corpo, ele começa meio que você sente que o corpo está diferente, você sente que o corpo precisa do ajuste, assim. A gente meio tem muitos pacientes que falam que acabam se viciando no ajuste, né? Porque você sente que o corpo ele precisa do ajuste para ele conseguir render mais, assim. Então depende muito de cada caso, mas a maioria dos pacientes, a cada 3, 4 meses, eles voltam para uma manutenção. Bacana. E existe alguma categoria, alguma pessoa que tem algum problema específico que não possa fazer o tratamento quiroprático, que seria, sei lá, só com fisioterapia ou com cirurgia, ou qualquer caso dá para a quiropraxia tratar? Qualquer caso que tenha uma origem articular, a gente consegue tratar. É claro que na anamnese a gente consegue distinguir algumas coisas, tipo uma pessoa que tem um câncer maligno ou uma pessoa que tem a metástase realmente do câncer. Isso realmente são algumas contraindicações, mas contraindicações são pouquíssimas. Seria caso realmente de câncer com metástase ou a pessoa tem uma trombose, a pessoa acaba de fazer cirurgia, após
pós-cirúrgico a gente só mexe após 6 meses, na verdade, porque o pós-cirúrgico tem que ser feito por um fisioterapeuta e a gente só trabalha isso depois que o corpo realmente se reestruturou. Então, contraindicação específica, não, acho que só o câncer com metástase. Bacana. Vou abrir, galera, para as perguntas de vocês. Então, se ainda ficou alguma dúvida, se você quer saber alguma coisa, tá aberto. Façam suas perguntas aqui, que eu vou começar a fazer para Juliana. Eu vi uma aqui, deixa eu achar. Ah, o perfil da Ferfarge oficial, né, que é a Federação de Futebol Americano, perguntou por que a quiropraxia é tão importante no futebol americano? Então, a NFL, todos os times têm lá, né? E a gente até Eu até consegui trazer o Alan, que é o quiropraxista do Baltimore Ravens, que acabou virando um amigo, assim, sensacional. E a gente conversou muito sobre isso. No futebol americano, qualquer esporte, a quiropraxia ela ajuda muito na questão de melhora de rendimento do atleta. Então, a gente melhora o rendimento do atleta, melhora a percepção corporal dele, então ele percebe se ele está realmente conseguindo desenvolver melhor a atividade física dele, diminuir dor e a gente acaba prevenindo lesões. Então, o atleta, quando ele está com uma dor, sendo amador ou sendo um atleta profissional, o atleta, infelizmente, ele tem dor, por conta que ele trabalha demais o corpo dele, usa demais o corpo dele para fazer toda a parte técnica necessária para o jogo e para a competição e tudo mais. Então, no futebol americano específico, a gente ajuda nessa questão de prevenção de dor, de prevenção de lesão, trata as lesões e a questão, deixa eu ver, prevenção, e consciência corporal. Eu acredito que seja o principal, assim, rendimento, né? No caso do Flamengo, a gente faz um trabalho de ajuste antes do jogo. Então, a ideia de ajustar eles antes do jogo, a gente tem um acompanhamento deles em consultório e tudo mais, mas antes do jogo é justamente para o corpo dele estar alinhado. Então, ele vai correr com a mesma. Ele vai jogar, ele estando alinhado, ele vai jogar com o corpo dele funcionando sem ter atrito e sem ter compensações. Se um atleta ele tem um quadril desalinhado, digamos assim, então a gente caminha com a mesma intensidade de pisada. Só que se a gente tem um quadril desalinhado, uma perna da gente vai estar um pouquinho mais longa. Isso vai fazer com que uma perna chegue primeiro. E na hora que você está caminhando, esse impacto ele vai gerar futuramente uma dor de joelho, uma dor de quadril, até uma dor de ombro também. Como a musculatura é toda interligada, então uma musculatura vai puxando a outra e daqui a pouco você tem dor generalizada. Então, no caso do atleta, é importante para isso: melhora de rendimento, melhora de desenvolvimento de atividade e a consciência corporal. Resposta também. A resposta corporal deles melhora muito. Questão de precisar mudar movimento, a resposta fica mais rápida. Deu para entender? Thalita agora para mim está. Travou. Thalita. Agora sim. Acho que é o primeiro do Brasil. Você está picotando para mim. Vê se tá melhor. Melhorou para você? Tá me ouvindo direitinho? Tá, Agora sim. foi? Seu Evandro tá perguntando como é para você fazer parte do departamento multidisciplinar do Flamengo Imperadores, que é o primeiro dos times do Brasil. Cara, pra mim é um sonho realizado. Eu falo isso pro Júlio toda vez, porque eu tava sozinha no time, né? Então era o meu sonho de vida ter uma equipe multidisciplinar, porque eu acho que pro atleta é muito importante. Eu acho que a gente consegue ter um rendimento do atleta muito melhor. Então, cara, eu falo isso pro Júlio todo dia que eu falo com ele, eu falo que ele é meu chefe, né? Que é o diretor do departamento de saúde. Eu falo, cara, eu tenho gratidão eterna por ele, porque eu acho que é o sonho de todo profissional de saúde que trabalha com um time. E eu vejo outros quiropraxistas também trabalham com time e às vezes acabam trabalhando sozinho, porque é difícil você conseguir reunir uma equipe profissional como essa que o Flamengo tá. Agora eu vou puxar a sardinha pro time, pro grupo, né? A equipe, cara, tá sensacional os profissionais de saúde do time. E você pegar essa galera que
quer o mesmo objetivo, que é fazer o time crescer e fazer os atletas melhorarem rendimento, melhorar a saúde, dar estrutura para eles conseguirem desenvolver bem o trabalho deles, cara, para mim é um sonho realizado, assim. E é um sonho que muito profissional de saúde quer, porque quando você trabalha sozinho num time, é muito desgastante, porque você acaba fazendo várias profissões juntas, porque você não consegue fazer só a sua, você acaba sendo tudo. Então, cara, essa equipe é sensacional. Sou totalmente suspeita de falar dessa equipe. Então é isso aí. Melhor equipe multidisciplinar que existe de saúde é a do Flamengo Imperadores. Tem Cara, uma pergunta pois é. aqui, vamos ver aqui. Olha, a agente Bauer colocou: quando o pé trava no terreno e o joelho faz a rotação lateral e depois sentimos o movimento com dor, pode ser uma lesão reversiva, mesmo sendo o joelho? A quiropraxia pode tratar isso? Pode, depende de qual foi a lesão, porque às vezes pode ser um estiramento, pode ser uma ruptura de ligamento, e não adianta ficar fazendo teste em campo, porque todos os testes ortopédicos do mundo vão dar todos negativos, a gente só consegue ter o teste depois que o corpo esfria, mas pode ser reversível, a gente tem que descobrir qual foi sua lesão. Então, mas dá para trabalhar, dependendo da lesão dá para trabalhar. Óbvio, se estourou o ligamento é mais difícil. Aí teria que ver aonde estourou e tudo mais, mas se for um estiramento, uma torção, se for algo leve, dá para trabalhar. Quiropraxia, junto com um bom fortalecimento, dá para trabalhar. Se você tiver exames do joelho, me manda inbox que eu te falo melhor depois, que aqui também é complicado eu sem saber o histórico, mas me manda que eu te falo. Mas dá sim. Se for uma lesão leve, né? Se estourou, aí não. Milagres, eu não fiz o curso ainda. Ainda não foi. Tem uma pergunta aqui, ó. Instituto Nelson Alves. Você utiliza a liberação muscular antes da quiropraxia com massoterapia? Cara, eu gosto muito. Hoje eu não tenho no consultório, mas eu gosto muito e faz muita diferença, porque a massoterapia, o Nelson, na verdade, é um professor do Senac, que eu trabalhei com ele muitos anos em Ipanema, logo quando eu mudei para o Rio de Janeiro, e a gente é totalmente defensor, assim, da massoterapia, né? Então, a massagem, ela ajuda muito pro atleta, antes do ajuste ou a massagem em si. Eu acho que todo atleta que ele faz um bom trabalho de fortalecimento, uma boa alimentação, ele faz os alongamentos bonitinho, a massagem é algo crucial que ajuda muito na prevenção também de lesão, porque a musculatura tem que estar relaxada, no sentido de nódulos musculares. É óbvio que o fortalecimento ela acaba atrofiando a musculatura, mas os nódulos musculares de tensão, de estresse do dia a dia, eles acabam atrapalhando o rendimento do atleta e levando a lesões. Então, sim, a massagem é algo muito importante, com certeza. Legal, vamos ver se tem mais alguma. Deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta que eu passei sem ver, né? Eu não tô nem Se a mexendo galera aqui, tiver mas tá alguma ruim. pergunta, gente, se alguém tiver alguma pergunta, gente, pode ir mandando pra gente fazer a pergunta aqui pra Juliana. Deixa eu ver se passou alguma que eu não vi. Acho que não, acho que até agora eu fiz todas que passaram. Deixa eu só conferir. Tem uma, você já respondeu, se tem alguma contraindicação. De todas que tiveram aqui eu já perguntei. Galera, vocês têm mais alguma pergunta? Esse é o momento de tirar todas as dúvidas, esclarecer todos os pontos. Podem falar que eu vou fazendo que a Juliana está aqui disponível para responder todas as perguntas. Não fiquem tímidos, podem perguntar, que eu faço a pergunta aqui, que eu faço a pergunta aqui na live, sem timidez. Eu perguntei sobre a questão de iniciar o tratamento, né? Que você falou que não existe uma idade que até bebês podem fazer. Isso vale também para os mais idosos? Tem alguma idade limite também que o corpo aguenta? Não sei. Existe alguma idade limite ou não? Se a pessoa tiver 100 anos e quiser fazer, ela pode. A gente consegue fazer. O que a gente vê é a idade e caso se o idoso tem osteoporose. E aí a gente tem um tratamento específico, lógico que depende do grau de osteoporose,
Mas a única coisa que limitaria seria o grau de osteoporose se for muito grande. Mas não, 100 anos, se a pessoa estiver bem, ela faz. A gente tem pacientes no consultório de 89, eu tenho uma acho que de 92 anos lá no consultório. Legal, então, gente, não tem problema, todo mundo pode fazer. Todo Seu mundo pode Evandro, fazer. fazer uma pergunta aqui pro seu Evandro, que ele tá zoando o Júlio. Você falou sobre o Júlio, e o seu Evandro perguntou aqui se o Júlio, como diretor, se ele é muito chato. Cara, não. Eu acho ele bem. Não, ele não é chato, não. Ele cobra muito, e tá certo, né? Tem que cobrar. Agora, é óbvio que o seu Evandro também, eu preciso dar o braço torcendo, né? O seu Evandro também é uma peça essencial pro time, né? Porque é uma pessoa sensacional. O seu Evandro é importantíssimo lá. Mas o Júlio não, ele é um bom chefe, o Júlio. Eu acho que eu sou mais chata com ele do que ele comigo, na verdade, que eu fico cobrando ele as coisas. Mas não, ele é tranquilão. Isso aí, o doutor Júlio, ele é o chefe do departamento, né, gente, multidisciplinar de saúde, ele é o diretor desse departamento que está fazendo um trabalho sensacional com o time do Flamengo Imperador, está ajudando muito a galera aí a jogar na sua melhor forma, né? Ah, o agente, ela já respondeu, mas vale a pena colocar aqui para quem entrou agora na live. Diz pra gente de novo como é que funciona o quiropraxista no sentido de se é um curso, uma faculdade e como a gente ter certeza de que aquele profissional ele está apto para exercer a profissão de forma correta, a não prejudicar o paciente. Então, a quiropraxia, a formação é bacharel em quiropraxia, é uma faculdade de quiropraxia. No Brasil, a gente tem duas, uma em São Paulo e uma no Rio Grande do Sul, que tem o curso de quiropraxia. Então, não é uma especialização, é um curso de bacharel, de no mínimo 4 anos de duração. São Paulo são 4 anos e Sul são 5 anos, então, no mínimo, né? É, acho que é isso. Então, para saber se o profissional é bom, a primeira coisa é se ele é bacharel em quiropraxia. Ah, não, eu sou formado em tal coisa e fiz uma especialização em quiropraxia. Não, não é quiropraxia, não existe especialização em quiropraxia. Então, e tem o site da Associação Brasileira de Quiropraxia, que é o quiropraxia.org.br. E também, se alguém tiver alguma dúvida, se não tiver no Rio de Janeiro, não tiver próximo da clínica aqui que é na Tijuca, me manda um inbox que eu acabo indicando alguém que seja próximo também. Pode me mandar que eu indico. Pode me mandar o nome da pessoa, que eu sei o nome de todos, são formados. Então eu acabo indicando e dizendo se é bom ou não. Pode mandar. Então, galera, não caiam nessa, não procurem qualquer pessoa. Tem que ter uma especialização, tem que ter a faculdade, né? Tem que dar tudo certinho, porque é uma coisa séria, né? Pode acabar. E uma pergunta agora surgiu essa dúvida. Ah, eu vou no consultório de uma pessoa que não é bem formada e ela vai mexer. Tem a possibilidade dela acabar travando, fazendo o contrário, né? Travando a coluna ou prejudicando a articulação, fazendo alguma coisa que possa me dar um problema maior no futuro? Ah, tem. Só que a gente tem que diferenciar duas coisas. Uma é a manipulação articular, ela existe em diversas profissões. Então você pode sim ir num osteopata que também manipula. Você pode ir numa massagem de Seitai que tem manipulações. Então existem várias técnicas de manipulação. A quiropraxia, ela não é uma técnica, ela é uma profissão que uma das técnicas que ela utiliza é o ajuste. E aí, qual a diferença do ajuste e da manipulação? O ajuste é algo específico. Então, se a gente tem uma vértebra ali para a gente que está desalinhada que a gente quer, a gente vai ajustar aquele segmento só. A manipulação é algo mais global. Você faz segmentos, você faz a lombar toda, você faz a dorsal toda, o pescoço todo e tudo mais. Então, nisso, se a pessoa realmente ela não é formada e ela não tem um curso que seja bom de manipulação ou quiropraxia, ela pode sim lesionar. Eu já recebi vários pacientes lesionados em consultório, de costela, de cervical, pescoço que estava com torcicolo foi e piorou o torcicolo. Então, sim, pode lesionar. Tem que tomar cuidado. Então, se você quer se tratar, tem até o nome de um profissional, mas você está em dúvida, a Juliana ela pode até te indicar, falar para você se é bom ou não. O que não vale a pena é você procurar um profissional sem pesquisar, acabar fazendo alguma coisa que vai te prejudicar, né? Mas lá na frente, do que ajudar. É Vamos ver verdade. se tem um. Ah,
Ó, o psicólogo Patrick Cunha, né, psicólogo também lá do time, perguntou: como a gente faz para conseguir marcar uma consulta com você? Aproveitar e deixar aí um espaço para você falar pro pessoal que se interessou, quer se tratar com a Juliana Piva. Como é que faz? Então, tem o consultório, que é na Tijuca, que é o Juliana Piva Quiropraxia. A gente está em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, tem o site também, que vocês podem entrar em contato por essas redes sociais. Ou tem até o telefone da clínica, que é o 3471-5853. Ou me manda um inbox, me manda uma mensagem, ou mensagem para o consultório que a gente responde, passando telefone, passando horários e tudo mais. Mas é só mandar um inbox para a gente que a gente resolve tudo. Isso aí, galera. Se vocês querem uma profissional que vai fazer um serviço bom, Juliana Piva tá aí. Vamos ver Estou se tem aí. mais alguma pergunta. Hum, acho que não tem mais nenhuma pergunta. Acho que é isso aí. Acho que a gente esclareceu os pontos principais, né? O Evandro tá colocando aqui na live, gente. O Evandro Filho já colocou o telefone aqui do consultório da Juliana. Se quem quiser dar uma anotada já agora, tá aí o telefone. Também vai ficar gravada essa live, vai ficar lá no IGTV do time. Então, qualquer coisa você procura lá. Mas tem as redes sociais da Juliana. Aproveitando, Juliana, pode falar aí pro pessoal qual é o seu Instagram do consultório. De qualquer maneira, pessoal, no time tem lá. Se você quiser pesquisar, a gente marcou a Juliana. Mas fala aí pro pessoal qual é o seu Instagram profissional. É o Juliana Piva Quiropraxia. Isso aí. Então, qualquer coisa vocês procurem lá, tá? A Juliana Piva, que é uma excelente profissional. Então, se você quer ter certeza que o seu tratamento vai ser bem feito, pode procurar a Juliana, que é certeza. Então, galera, vamos encerrar nossa live. A gente conseguiu, o Instagram tentou prejudicar aqui, mas deu tudo certo. Acho que a gente conseguiu tirar todas as dúvidas, né? Pelo menos os pontos principais. Saber um pouquinho mais. Quem não sabia nada ou quem queria saber um pouco mais, acho que conseguiu esclarecer os pontos principais. Então, queria te agradecer, Juliana, por você ter vindo aqui na nossa live, esclarecer todos os pontos. Te agradecer pelo trabalho que você está fazendo no Flamengo Imperadores, desejar sucesso, que você ainda permaneça aí muitos anos ajudando aqui o Flamengo Imperadores a chegar no topo. Eu agradeço demais o convite e parabenizar vocês que estão fazendo um trabalho maravilhoso também no Flamengo. Suas lives também estão ótimas. Eu acompanho todas quando eu posso, senão eu vejo a gravação depois. Então, assim, o trabalho de vocês também é muito importante. Eu acho que o time, ele funciona por conta de uma equipe gigantesca que está em bastidor. Eu acho que o Flamengo ele está conseguindo cada dia que passa mais, está mais organizado, ele está mais profissional, ele tá dando muita base, muita estrutura para os atletas. E o trabalho de vocês é muito importante. Então eu agradeço muito de coração o convite. E qualquer coisa que precisar, é só dizer. Quem quiser também tirar alguma dúvida, tá com alguma dor, quer saber se a quiropraxia me manda um inbox para a clínica que a gente responde tudo direitinho. É isso aí, galera. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer bastante as coisas. Né? Espero que todos fiquem bem, quem puder fique em casa. Tudo isso vai passar e o Flamengo Imperadores vai voltar ainda mais forte graças a vocês. Lembrando que a gente tem o censo. Clica lá na nossa bio, tem o link, você vai rapidinho. O censo leva menos de 2 minutos e aí a gente consegue conhecer melhor o nosso público e gerar um conteúdo melhor ainda para você, galera. Então a gente fica por aqui. Até a próxima live. Tchau, galera!